Você vive cansada, chega do trabalho, só pensa em comer e dormir, não tem disposição para nada e talvez pense que precisa de uma vitamina, de um remedinho para dar um up. Se é esse o caso, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar o que talvez esteja acontecendo com você e o que você pode fazer para mudar essa situação. Nós, seres humanos, somos evolutivamente, geneticamente, moldados para economizar energia. Porque antigamente, milhares de anos atrás, os nossos ancestrais, para ter o básico, o alimento de cada dia, a proteção, a segurança, precisavam gastar muita energia, precisava de muito esforço. Então, se quisesse, comer, se tivesse fome, teria que caçar, teria que colher. Então, de repente, andar quilômetros para poder arranjar um alimento, para poder conseguir alguma caça, uma árvore frutífera que seja. Precisava se esforçar para poder proteger o território contra predadores ou contra tribos inimigas, enfim. Então, assim, era muito difícil viver naquela época, né? Imagino eu, porque o básico demandava muito esforço do ser humano. E hoje em dia nós não temos essa mesma realidade. Tudo se tornou muito fácil, principalmente com o advento da internet, das redes sociais, dos aplicativos de entrega. Então, se você está com fome, você não precisa nem fazer sua comida, você não precisa nem sair do seu sofá. Você pega o seu celular, dá uns 2, 3 cliques e recebe na sua casa pelo iFood, pelo Rappi, uma refeição pronta, sem ter nenhum trabalho de ir ao supermercado, de pensar no que comprar, nos ingredientes, de ver a receita, de ir até o supermercado, de guardar as compras, de preparar. Olha todo esse movimento que a gente muitas vezes deixa de fazer simplesmente com acesso à internet e aplicativos que facilitam a nossa vida nesse sentido. Então, nós atualmente não precisamos nos esforçar para ter o básico. Tá tudo à mão. Se você quer ir para algum lugar, você nem mesmo precisa andar. Você não anda nem de bicicleta. Você pega o Uber para chegar onde você quer. Então, tudo se tornou muito rápido, muito automático, automatizado. E é exatamente isso que o nosso corpo faz. Como ele quer economizar energia, apesar de nós, seres humanos, termos permanecido, muito semelhantes de como eram os nossos ancestrais, biologicamente falando, geneticamente falando, não teve tanta mudança se comparada à mudança que existiu em relação à tecnologia, em relação a todos os recursos que hoje temos. Acredito que nos últimos 50 anos foi um avanço, assim, absurdo, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem acesso a muitas coisas que há 20 anos atrás, na época que eu era criança, a gente não tinha. Na época que eu era criança não existia nem celular, não existia nem internet. Então, imagina a gente viver num mundo, a gente nem... Acho que quem nasce agora, quem nasce nessa época... Meu filho tem 6 anos, ele vive, e vai viver uma realidade completamente diferente da realidade que eu tinha, com muitas facilidades que eu não tinha na minha infância, meus pais muito, muito, muito menos, meus avós, coitados, né? Se formos pensar assim. Então, nossa vida se tornou muito fácil e acaba que, como a gente nosso corpo tende a querer economizar energia por uma questão de sobrevivência, a gente automatiza muitos comportamentos que a médio e longo prazo são, na verdade, prejudiciais e não benéficos. Então, se hoje a gente deixa de sair do nosso sofá para poder comprar um alimento, para preparar o alimento, a gente deixa de gastar energia, sim, de repente energia física e mental, mas ao mesmo tempo a gente está nos privando de vivências, de coisas, de passos na vida importantes para que nos mantenham ativa física e ativa mentalmente, porque quando a gente planeja, isso é um exemplo, mas quando a gente planeja uma refeição, olha a diferença de você pegar um aplicativo no celular
você simplesmente escolher lá o que você quer comer e ser entregue na sua casa, a você pensar no que você vai preparar, e aí você pensa nas quantidades necessárias, na combinação dos ingredientes, o momento que você vai sair para poder ir no mercado, ir no hortifruti para comprar os ingredientes, como que vai ser preparado. Então é um esforço físico e um esforço mental que sim demanda energia, porém que é extremamente necessário para que a gente se mantenha funcional, para que o ser humano se mantenha funcional. E quando a gente perde essas habilidades comportamentais, habilidades de execução, de planejamento e de execução, o nosso corpo, por uma questão evolutiva, biológica, de querer economizar energia, automatiza essa inação, automatiza esse estado eterno letárgico, que a gente permanece em muitas situações da nossa vida, não só em relação à alimentação. Então, se a gente tem tudo à mão, a gente deixa de fazer as coisas que nos demandam esforços e, por uma questão mesmo mental, cerebral, enfim, do ser humano, a gente automatiza esse comportamento quando ele se repete. A gente cria hábitos que, na verdade, a médio e longo prazo nos trazem prejuízos. Prejuízos funcionais, prejuízos cognitivos, prejuízos de saúde. Na época dos caçadores e coletores, era excelente esse comportamento do corpo, né? Essa nossa tendência de economizar energia, porque era gasto muita energia durante o dia para fazer coisas básicas, como eu falei. Então, o corpo querer economizar energia, buscar o conforto, o prazer, buscar atividades sem esforço, meio que compensava toda aquela energia, repunha, né, toda aquela energia gasta no dia a dia. Porém, hoje em dia, nós não temos, nossa vida não demanda mais esse esforço todo, como eu falei. Então, o que acontece? A gente automatiza esse comportamento de estar sempre não fazendo as coisas, não pensando, não planejando, não executando, porque sempre tem alguma coisa que vai facilitando a nossa vida. É a rede social, é o aplicativo, é o carro, enfim, todos esses meios, né, de comunicação e de transporte, de serviços que vão facilitando a nossa vida, que é ótimo, né? Não tô falando que eu não acho que a gente tem que voltar no tempo, a questão não é essa, a questão é que a gente tem que se conscientizar, porque não podemos nos manter nessa inação. A gente tem que arranjar outros meios de sermos ativos, física e mentalmente. Tanto que antigamente a academia não era um ambiente popular, não era um ambiente frequentado. Há uns anos atrás nem existia isso de academia com um monte de aparelho, né, de musculação e de aparelhos de aeróbicos. Não existia isso, porque as pessoas eram muito mais ativas, né? Antigamente, poucas pessoas tinham carro, andavam muito a pé, andavam muito de bicicleta. Então, assim, com o passar do tempo, como a vida se tornou muito fácil, a população, né, a comunidade teve que arranjar meios de se manter ativos, porque o exercício físico, eu tô falando aqui do exercício físico, mas assim, depois eu vou expandir para outras questões, mas eu acredito que o exercício físico é um hábito angular que acaba atraindo outros bons hábitos na vida. Então, como a gente deixou de ter necessidade do nosso esforço físico para muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, outras coisas tivemos que criar exercícios, não atividades físicas, exercícios físicos, porque a atividade física, eu até falei em outro vídeo, é tudo que você faz no seu dia que demanda
algum esforço motor, alguma ação motora. Então, se você vai para o trabalho, se você pega ônibus, se você vai até o carro, se você faz comida, se você lava a louça, se você limpa a sua casa, qualquer atividade que você faz que demande algum esforço motor seu, é chamado de atividade física. O exercício físico é um tipo de atividade física específica, porque ele é uma atividade física direcionada a um objetivo. Você faz natação, você joga vôlei, você faz musculação, você corre. Então, assim, é uma atividade física com um objetivo específico. Não necessariamente competitivo, né? Pode ser, mas é um exercício direcionado no sentido de você estar mais ativo, não ser sedentário, ter mais saúde, mas nesse sentido. E com algumas regras, técnicas, enfim. Então, essa é a diferença, basicamente, de atividade física para exercício físico. Então, quando a gente vai diminuindo na nossa vida a atividade física, quantos passos você... Não sei se você tem um relógio que marca, eu tenho um relógio que marca a quantidade de passos que eu dou por dia, e em regra as pessoas não dão nem 2.000 passos por dia, nem 1.000 passos por dia. E dizem que, né, eu já ouvi falar que o saudável seria basicamente uns 10.000 passos por dia, que seria uma pessoa ativa. E a gente não dá nem metade disso, né, em regra, é muito menos que isso. Então, o que acontece? Quando na nossa vida a atividade física ela vai diminuindo, por todas as facilidades que temos, acaba que o exercício físico ele se torna extremamente necessário. Essa atividade direcionada que você planeja no seu dia executar, fazer. Qualquer que seja o exercício físico, seja uma caminhada, seja uma musculação, ou seja uma natação, enfim, uma corrida. Então, um pilates, né? Dependendo do teu gosto. Mas é necessário. E é porque o exercício físico também, ele traz uma coisa, assim, muito interessante, né? Ele faz com que neurotransmissores sejam ativados no nosso cérebro, sejam estimulados no nosso cérebro, produzidos. Então, neurotransmissores muito importantes em diversas áreas da nossa saúde física e mental. Então, é a dopamina, é a serotonina, noradrenalina, muitos neurotransmissores responsáveis pela nossa felicidade, pelo nosso estado, né, de felicidade, de bem-estar, pelo nosso ânimo, por diminuir nossa ansiedade, nosso estresse. Também o exercício físico, ele ajuda também na regulação do sono, e o sono é muito importante para que a gente se sinta disposta, para que o nosso dia renda, nós nos sintamos produtivas, ativas. Então, de repente, a sua moleza seja porque você está nesse estado letárgico. O seu corpo se acomodou com o conforto. Se acomodou tanto que o conforto se tornou desconfortável. Igual aquela cama maravilhosa, deliciosa que a gente deita e a gente fica mais horas, mas dependendo da quantidade de horas que a gente fica deitada, acaba doendo o corpo, doendo os ossos, e dá vontade de levantar, dá vontade de acordar. Então é a mesma coisa, quando a gente está numa situação de muito conforto por muito tempo, o nosso corpo reclama, porque nós, seres humanos, somos feitos para sermos ativos, para evoluirmos, para sermos melhores. Nosso corpo precisa de movimento e nossa mente precisa também de ser trabalhada. Então, se paramos no tempo que eu digo assim, tanto fisicamente quanto mentalmente, paramos de estudar, paramos de aprender, paramos de nos mover, de enfrentar as dificuldades, os esforços que a vida nos demanda, a gente acaba que perde um pouco da sensação de autoeficácia. O que é autoeficácia? É aquela sensação de que você é capaz de cumprir coisas, de fazer coisas. Porque se eu tô sempre dependendo de alguém fazer pra mim, de alguém facilitar a minha vida, de alguma coisa fazer por mim,
o que eu conseguiria fazer, cada vez eu vou minando essa minha sensação de capacidade, de eficácia, que seria essa sensação de autoeficácia. E a gente acaba criando hábitos ruins, porque o hábito ele é uma ação reiterada que a gente faz. Então, quanto mais a gente faz, mais essa ação ela se torna enraizada na gente, mais fácil se torna fazê-la. Então, quanto mais parado a gente fica, mais fácil é não fazer nada. E mais difícil é sair desse estado, entende? Assim, não sei se vocês já passaram por isso, mas assim, eu já passei algumas vezes na minha vida. Se eu paro de treinar, nas vezes que eu parei de ir pra academia, a volta é sofrida demais, porque assim, a gente se acostuma ao conforto, se acostuma à ausência de esforço. Por mais que a gente saiba que a gente tem que voltar, a gente tem que retomar, é muito difícil, é muito custoso, porque a gente se acomodou, a gente se acostumou àquilo. E ao mesmo tempo que é difícil, a gente tá desconfortável, a gente não tá confortável em ficar parada, entende? É igual quando a gente acorda assim, cansado, a gente não queria estar cansado, a gente não queria estar desanimado, a gente queria estar motivado, a gente queria estar querendo fazer as coisas, fazer acontecer. Mas a gente não está, porque a gente se acomodou, o nosso corpo se acomodou àquele estado letárgico. Então, é o que acontece quando tu para de treinar, e aí tu, 1 mês, 2 meses, 1 ano, sei lá, e aí tu quer retomar, é muito difícil. Mas da mesma forma que o hábito ruim foi construído com a prática, o hábito bom também pode ser construído com a prática, né? Quando a gente é consistente, insiste, no início é difícil, até a gente chegar num patamar, que naquele livro Hábitos Atômicos, o autor fala que é o potencial do esforço latente, se eu não me engano, que a gente vai e tenta fazer uma coisa, é muito difícil no início, muito difícil, os resultados demoram, mas quando a gente passa esse platô do potencial latente, esse patamar, se torna muito mais fácil, os resultados vêm em grande escala, assim, digamos assim. Então, é exatamente isso que acontece na criação de hábitos. Quando a gente cria um hábito positivo, no início é difícil até a gente implementar, mas depois o negócio vai, engrena e fica até gostosinho, fica até legal. Mesma coisa aconteceu com o treino comigo. No início foi difícil até eu pegar a constância, até eu retomar o que eu tinha parado. Depois a gente consegue meio que entrar no automático e as coisas fluem. E o exercício físico, o que ele faz? Por ele ter essa questão de ativar muitos neurotransmissores importantes para o nosso estado físico e mental, acaba que a gente fica motivado a fazer outras coisas. Quando a gente faz um exercício físico, a gente quer se alimentar melhor. Eu, quando entrei na academia, primeiro eu entrei na academia. E aí, 2 meses depois, eu marquei nutricionista. Não, já que eu tô aqui, né? Já que eu tô ralando aqui na academia, vamos comer direito, né? Porque não adianta eu, me matar aqui na academia e só comer porcaria. Só ter porcaria na minha alimentação, senão eu não vou ver o resultado. Então, meio que me forçou. Foi uma motivação a mais para eu me alimentar melhor. Eu me alimentando melhor, o que acontece? Eu acabo tendo resultados positivos para minha saúde, eu me sinto melhor, eu consegui... O meu intestino começou a trabalhar melhor, eu comecei a ter mais atenção, porque eu comecei a comer alimentos bons, alimentos nutritivos que me deram mais energia, mais motivação, mais atenção, mais produtividade, porque a alimentação é isso, né? É o nosso combustível, então se a gente coloca porcaria pra dentro, não tem como a gente querer colocar pra fora, ou seja, que a nossa energia seja uma energia positiva pra vida. Enfim, que a gente tenha motivação, que a gente tenha atenção nas coisas, não tem como. Gasolina ruim faz o carro o quê? Quebrar, parar, né, não andar direito, é a mesma coisa, a mesma lógica. Então, eu comecei o treino que me fez querer comer melhor, eu comendo melhor, eu comecei a me sentir melhor, eu comecei a emagrecer, e quando isso aconteceu, o que aconteceu junto? Eu comecei a ter mais autoestima, mais sensação de autoeficácia, de eu consigo, eu sou capaz, e assim, vira um círculo virtuoso.
Entende? Uma coisa vai puxando a outra. E outra, como o exercício físico, ele é responsável pela produção, né? Responsável não, ele motiva, né? Influencia, estimula a produção de serotonina, e a serotonina é um neurotransmissor que gera bem-estar pra gente, mas a sensação de felicidade, e também, se eu não me engano, é ele que ajuda a regular o sono, esse neurotransmissor. O nosso sono melhora, e o sono, gente, ele é essencial para que a gente se sinta, acorde, nos sentindo renovados, revigorados, com energia para mais um dia, mais uma rotina, mais compromissos na nossa vida. Então, não tem como a gente acordar bem, se sentindo descansado, se sentindo motivado, tendo atenção no nosso trabalho, tendo produtividade no nosso dia, se a gente dorme mal. Então, o sono, o exercício físico, ele ajuda a regular o sono. Então, para vocês verem que muitas vezes a gente acha que a gente precisa de uma vitaminazinha, de um remedinho, mas a nossa vida está cagada. E aí é meio que tapar o sol com a peneira, sabe? Você toma uma vitamina, mas você não muda quem você é, você não muda seus hábitos, você não muda sua vida. Então, assim, você vai ficar eternamente se enganando. Claro que muitas vezes, dependendo da situação, do caso, você precisa sim de uma vitamina, vai na nutricionista, endocrinologista, no médico, e você vai fazer os exames. E aí você vai ver o que você está precisando. Mas muitas vezes, aquela vitamina que você que deu o que você está precisando, o que está te faltando, é uma alimentação errada que você está tendo. É algo que você pode muito bem suprir com uma boa alimentação rica, nutritiva, equilibrada. Eu tava com um exemplo meu, eu tava com era o que, gente? Vitamina C. Tava com a vitamina C? Não, tava com ferro. Tava com ferro baixo. E aí eu comecei a tomar ferro, né? E sendo que assim, eu parei de tomar. Eu fiz os exames de novo e o meu ferro tinha baixado quando eu parei de tomar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou começar a comer laranja todo dia pós-refeição. Aí eu comecei, porque a laranja, o ácido cítrico, ele ajuda na absorção do ferro da refeição. Então eu fazia minha refeição, meu almoço, e logo em seguida eu consumia uma laranja. Fui fazer o exame de novo, mesmo sem tomar ferro, sem suplementar ferro, a minha ferritina estava lá em cima. Então, assim, é impressionante como a gente subestima o poder do alimento, o poder da alimentação, e acha que tudo se resolve com uma cápsula, entende? Então, muitas vezes você precisa sim, porém, o básico precisa ser bem feito. Entende? A gente não tem como colocar a cereja num bolo sem um bolo bom. Não adianta, se enganar. É se enganar. Então, o que, na minha opinião, e o que eu vi na minha vida, eu vejo na vida das pessoas que fazem isso que eu tô falando, é que, na verdade, essa sensação de incapacidade, desmotivação, cansaço eterno, de acordar cansada, não ter ânimo para fazer um exercício físico, não ter ânimo para fazer nada, para estudar. Isso aí, muitas vezes, é uma rotina cagada, uma alimentação cagada, um sono ruim. E quando a gente se coloca em movimento de forma intencional, gente, e como eu falei, antigamente, há milhares de anos atrás, caçadores-coletores não tinham nem opção. Eles tinham que se movimentar, eles tinham que pensar como eles iam caçar, como eles iam, qual era a estratégia para poder, entendeu? Pegar aquele animal, combater aquela tribo rival, sei lá, cuidar dos filhos, sei lá. Então, assim, era obrigado. Hoje em dia a gente não é obrigada a nada. Digamos assim, a gente vive num conforto, num ciclo vicioso, digamos assim. Então, se a gente ficar no automático, a gente vai somente comer, dormir mal, comer mal, dormir mal, trabalhar porcamente, trabalhar só para ganhar o seu, no final do mês conseguir sobreviver,
E assim, não fazer nada mais na vida, entendeu? Não estudar, não fazer um exercício físico, não fazer nada de bom pra ninguém, pro mundo, pra você mesmo. Então, a gente tem que se colocar ativo de forma intencional. Não pode se dobrar para essa vida de conforto, que é uma ilusão que leva a gente pro buraco. Se você se deixar levar de forma automática, não parar a refletir sobre a sua vida, colocar a mão na consciência, pensar nisso tudo que eu tô falando aqui, né? Inclusive, esse vídeo aqui, gente, se tá fazendo sentido pra você, deixa aqui nos comentários, me deixa saber, porque eu fico assim, eu fico agoniada às vezes quando eu vejo umas pessoas, agora desabafo, eu fico agoniada quando eu vejo umas pessoas. E eu sei que muitas vezes, assim, falta alguém falar, entendeu? Alguém segurar na mão, calma, eu tô com você, eu te entendo, mas eu tenho eu sei o que você tem que fazer. Não vai ser fácil, mas é possível. Entende? Não é fácil, mas não tem uma fórmula mágica, não tem um remedinho, não tem uma vitaminazinha. É se esforçar de forma intencional. E eu fico assim, agoniada, porque eu quero falar isso para as pessoas, ainda bem que eu tenho essa oportunidade de falar aqui no YouTube, porque, nossa, no que eu vejo de pessoas falando, eu preciso de uma vitamina, acho que eu preciso de um remedinho, não sei o quê, e a vida, assim, tá um caos, cara. Começa pensando em ser ativo intencionalmente, de forma deliberada. Não, eu quero... Começa não excluindo o iFood, exclui o iFood do teu celular. Olha aí o radical, não precisa ser assim, gente. Mas assim, minimiza, assim, se coloque para fazer as coisas, para pensar nas coisas, para planejar a vida. Entendeu? Planeje, pare para refletir, saia do Instagram, entendeu? Saia de grupos de WhatsApp, pare para pensar no que faz sentido para você. Parar de ficar se comparando com a vida de outras pessoas. Com que as pessoas, né, com a partícula da vida que a pessoa quer mostrar, entendeu? Que você fica se comparando aí, achando que a tua vida é uma bosta. E, na verdade, talvez esteja uma bosta, porque você não tá parando para refletir no que faz sentido para você. Entende? Você tá só se comparando e se acomodando cada vez mais, porque uma coisa é quando você se inspira, né? Inspirar é diferente de se comparar. Quando você vê uma pessoa que aparentemente está melhor que você, e aí você escuta, assiste, enfim, acompanha, e aí você consegue identificar o que a pessoa tá fazendo para você tentar fazer também, dentro das suas condições de vida, isso é uma coisa, isso é legal. Agora, quando você tá só olhando, acompanhando, se comparando, se achando uma bosta e achando que é impossível você chegar lá, é impossível você fazer também, e cada vez mais entrando numa ostra, numa bolha particular, isso não é legal, entende? Então, começa fazendo as coisas que é bom pra você, pensando no que é bom pra você e fazendo de acordo com o que é da sua realidade, com as suas possibilidades, mas só faz, gente, só faz, só sai desse celular aí, entendeu? Só para de ficar vendo videozinho curto, sabe? Só para de ficar se comparando com a vida de outras pessoas. Pega e vai no mercado, faz uma coisa pra tu comer, entendeu? Sozinha que seja. Ai, sei lá, gente, eu fico assim agoniada. Matricula-se na academia, vai que seja meia hora. Isso já vai te fazer melhor no seu dia. Já você vai se sentir mais assim, eu consegui, eu treinei meia hora. Eu me esforcei. O que você vai ser? A endorfina que dá, essa sensação de tá pago, é muito bom. Se começar o seu dia com isso, é maravilhoso. Você já coloca outras coisas da vida em outra perspectiva, né? Quando você tá feliz, quando você se sente bem, você acaba vendo as coisas com outros olhos, com outro olhar. E uma coisa vai puxando a outra, mas
não adianta você achar que vai ser fácil. Não vai ser fácil. No início é difícil, sim. Demanda muito esforço, sim. Isso é a vida, né? Isso é a vida adulta. Não é verdade? Então, assim, a vida adulta é isso. Você se coloca... Porém, agora, diferentemente de milhares de anos atrás, nós temos que fazer isso de forma intencional, deliberada, de forma ativa. Nós temos que planejar sermos ativos. Felizmente ou infelizmente, agora é assim. Mas, enfim, eu tô falando tudo isso, mas eu fico, gente, querendo, assim, sacudir vocês, sabe? Sacudir a corda pra vida. E eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado nesse sentido. Se sim, me deixa aqui saber, deixa nos comentários. E é isso. Tchau, tchau.